Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos conhecer a extraordinária história de Bishu Shesta, o soldado Gurkha que sozinho derrotou 40 assaltantes armados em um trem na Índia. Inscreva-se agora para juntar-se à nossa comunidade e apoiar este projeto. Agora, vamos começar. Nas encostas do Himalaia, onde o ar se torna rarefeito e as montanhas perfuram as nuvens, existe uma tradição militar que produziu alguns dos guerreiros mais formidáveis da história moderna. Os Gurkhas, nomeados em homenagem ao reino nepalês de Gorkha, conquistaram sua reputação como soldados de elite através de 2 séculos de serviço distinto, coragem lendária e habilidades de combate inigualáveis. Entre esses guerreiros, a história de Naik Bishu Shesta representa um testemunho das extraordinárias capacidades que o treinamento Gurkha cultiva. Nascido em 1975 na pequena vila de Balusvara, no distrito de Gorkha, Nepal, Bishu Shesta cresceu à sombra da tradição militar. Segundo o historiador militar Tingurun em seu trabalho abrangente sobre história Gurkha, o pai de Shesta havia servido como Gurkha no exército indiano, criando uma base de valores militares em sua casa. O jovem Bishu foi criado com histórias de bravura Gurkha e a história ilustre desses guerreiros nepaleses que lutaram com distinção, das planícies empoeiradas do norte da África às densas selvas da Malásia. O caminho para se tornar um Gurkha é notoriamente exigente. A cada ano, conforme documentado pela British Gurkha Welfare Society, milhares de jovens nepaleses competem por um punhado de posições no que muitos especialistas militares consideram um dos processos de seleção mais rigorosos do mundo. A jornada de Shesta começou em 1993 quando ele, como muitos jovens homens de sua região, apresentou-se para a seleção no 7º Regimento de Rifles Gurkha do exército indiano. O processo de seleção inicial, como detalhado pelo coronel Mark Ardin, que supervisionou o recrutamento Gurkha para o exército britânico durante o mesmo período, exige que os candidatos completem uma corrida doco, carregando 70 libras de areia em uma cesta tradicional nepalesa por montanhas íngremes durante vários quilômetros. Este teste físico punitivo elimina aproximadamente 60% dos aspirantes antes mesmo de começarem as avaliações técnicas. O jornalista militar John Parker observa em seu livro sobre guerreiros Gurkha que os padrões intencionalmente permaneceram inalterados por décadas, projetados para identificar não apenas força física, mas também a resiliência mental e determinação que definem o serviço Gurkha. Shesta se destacou durante este processo de seleção, demonstrando as capacidades físicas e fortaleza mental que mais tarde o serviriam em circunstâncias extraordinárias. Ele estava entre a pequena porcentagem aceita para treinamento, iniciando sua jornada em uma tradição militar que remonta a 1815, quando os britânicos, impressionados com os combatentes nepaleses durante a Guerra Anglo-Nepalesa, começaram a recrutá-los para unidades especializadas. Sua entrada no regimento Gurkha do exército indiano marcou o início de uma transformação de um jovem da vila para um guerreiro treinado em uma das tradições militares mais respeitadas do mundo. Enquanto fazia seu juramento de serviço e recebia seu uniforme inicial, Shesta não poderia ter imaginado que seu nome seria um dia adicionado à longa lista de heróis Gurkha, ou que suas ações reforçariam o status lendário desses guerreiros das montanhas no século XXI. A transformação de Bishu Shesta de recruta a guerreiro Gurkha envolveu um regime de treinamento que especialistas militares consideram entre os mais exigentes do mundo. De acordo com o tenente-coronel J. P. Cross, que serviu com e treinou soldados Gurkha por décadas, a fase inicial de treinamento concentra-se em quebrar identidades individuais e reconstruir os recrutas como membros de uma irmandade guerreira com valores e capacidades compartilhadas. O condicionamento físico forma a base do treinamento Gurkha. O instrutor de aptidão militar Imal Rai, que treinou recrutas durante o período em que Shesta entrou no serviço, descreve um regime diário começando às 5 da manhã com uma corrida de 10 km em altitude, seguida por horas de treinamento de força, percursos de obstáculos e exercícios de transporte de carga. Este desenvolvimento físico ocorre em uma intensidade que seria considerada extrema pela maioria dos padrões militares ocidentais. A combinação de treinamento em alta altitude e transporte progressivo de carga cria o que o fisiologista de exercícios Dr. Samuel Richards descreve como eficiência cardiovascular excepcional e força funcional, particularmente valiosa no terreno montanhoso onde os Gurkhas tradicionalmente operam. No entanto, é o treinamento de combate que realmente distingue a preparação Gurkha. O treinamento de Shesta teria incluído instrução intensiva tanto em táticas modernas de infantaria quanto em métodos tradicionais de luta Gurkha. Os arquivos do Museu Britânico Gurkha documentam um cronograma de treinamento típico que inclui mais de 800 horas de instrução de combate próximo durante o treinamento inicial, mais do que o dobro do que muitos exércitos ocidentais fornecem aos seus soldados de infantaria. Isso se concentra particularmente em técnicas de lâminas centradas no Kokri, a faca curva distintiva que se tornou sinônimo da identidade Gurkha. O treinamento de Kukri que Shesta recebeu merece atenção especial. Esta arma, com sua lâmina curva para frente tipicamente medindo 15 a 18 polegadas,
é mais do que uma ferramenta simbólica. O especialista em combate com Kukri e ex-instrutor Gurkha Kailash Limbu explica que os recrutas aprendem a usar a arma em pelo menos 7 estilos distintos de luta, desde técnicas nepalesas tradicionais até adaptações para cenários de combate modernos. Cada recruta passa centenas de horas em treinamento progressivo, começando com armas de prática de madeira e avançando para lâminas reais, desenvolvendo a memória muscular e consciência situacional necessárias para o emprego eficaz em situações de combate imprevisíveis. Além do treinamento físico e técnico, a preparação Gurkha inclui condicionamento psicológico significativo. A psicóloga militar doutora Elizabeth Morrison, que estudou unidades militares de elite, incluindo formações Gurkha, observa que seu treinamento expõe sistematicamente os recrutas a situações que desencadeiam respostas de medo, ao mesmo tempo que fornece técnicas para manter a eficácia operacional sob estresse extremo. Isso inclui navegação noturna sozinho através de terreno de selva, confronto com vida selvagem perigosa e simulações de combate projetadas para criar sobrecarga sensorial máxima enquanto exigem tomada de decisão precisa. No momento em que Shesta completou seu treinamento inicial e formalmente se juntou ao seu regimento, ele havia sido transformado através de um processo que, segundo estatísticas do Ministério da Defesa, elimina aproximadamente 70% daqueles que o iniciam. O guerreiro resultante possuía não apenas capacidades físicas muito além do pessoal militar médio, mas uma abordagem psicológica ao perigo que o ex-comandante Gurkha Charles Avilan descreve como uma calma quase sobrenatural em situações que desencadeariam pânico na maioria dos soldados. À medida que Shesta progredia em sua carreira, alcançando a patente de Naik, equivalente a cabo, ele continuava o intenso regime de treinamento que caracteriza o serviço Gurkha. Cursos regulares de atualização em técnicas de combate modernas e tradicionais, treinamento de sobrevivência e cenários táticos cada vez mais complexos garantiram que suas capacidades permanecessem no mais alto nível. Este desenvolvimento contínuo criou o guerreiro que, quando inesperadamente lançado em perigo extremo, responderia com um nível de eficácia que surpreenderia o mundo. Os eventos que gravariam o nome de Bishu Shesta na história militar ocorreram em 18 de setembro de 2010. Tendo recentemente se aposentado após uma distinta carreira de 18 anos com o 7º Rifles Gurkha do exército indiano, Shesta viajava como civil no trem 2392, o Maurya Express, de Ranchi a Gorakhpur no norte da Índia. De acordo com o relatório oficial da ferrovia indiana apresentado após o incidente, o trem estava passando por uma seção remota de Bengala Ocidental, perto da estação Chitaranja, quando entrou em um trecho de trilhos conhecido por atividade criminosa. Com base em investigações policiais subsequentes documentadas pelo inspetor-geral Vikram Singh, aproximadamente 40 assaltantes armados haviam planejado o ataque com considerável preparação. Por volta das 10h30 da noite, quando a maioria dos passageiros estava se acomodando para dormir, o bando puxou a corrente de emergência do trem, fazendo parar em uma área isolada. Os assaltantes, armados com facões, pistolas e armas improvisadas, embarcaram no trem simultaneamente através de múltiplos pontos de entrada, uma tática projetada para criar máxima confusão e impedir resistência organizada. Movendo-se pelos vagões-leito, os criminosos começaram uma operação sistemática de roubo, ameaçando passageiros com violência e coletando objetos de valor, dinheiro e dispositivos eletrônicos. Documentos judiciais de processos subsequentes indicam que os assaltantes empregavam violência excessiva mesmo contra vítimas submissas, criando uma atmosfera de terror que paralisava a maioria dos passageiros. Testemunhos compilados pela Polícia Ferroviária descrevem como viajantes eram espancados independentemente de cooperação, com brutalidade particular demonstrada contra aqueles que pareciam vulneráveis. Shesta, viajando em roupas civis, inicialmente permaneceu quieto, seguindo o princípio tático Gurkha de avaliação situacional antes da ação. De acordo com sua própria declaração às autoridades, documentada nos registros da Força Central de Proteção Ferroviária, ele havia planejado entregar seus objetos de valor sem resistência, reconhecendo as probabilidades desfavoráveis contra o grande grupo de agressores armados. Seu treinamento militar o havia ensinado a avaliar níveis de ameaça pragmaticamente em vez de se envolver imprudentemente. A situação mudou dramaticamente quando os assaltantes descobriram uma jovem viajando com seus pais no vagão de Shesta. Como detalhado em múltiplas declarações de testemunhas coletadas pelo oficial investigador Rajesh Kumar, os criminosos arrastaram a jovem de 18 anos de seu beliche, com a intenção de agredi-la sexualmente apesar dos apelos desesperados de seus pais. Esta escalada dramática forçou Shesta a reavaliar sua postura de não intervenção. Em sua declaração posterior à Força de Proteção Ferroviária, Shesta descreveu um momento de clareza. Seu juramento militar de proteger os inocentes superou suas preocupações com segurança pessoal. O ex-Gurkha alcançou seu Kokri, a faca tradicional que carregava mesmo como civil, uma arma com profundo significado cultural que muitos Gurkhas aposentados continuam a possuir.
O que se seguiu seria documentado em relatórios policiais, processos judiciais e, eventualmente, condecorações militares como um dos exemplos mais extraordinários de eficácia individual de combate nos tempos modernos. A luta subsequente durou aproximadamente 20 minutos, embora os relatos das testemunhas variem sobre o tempo exato devido ao caos e trauma do evento. O que permanece indiscutível no registro oficial é que Chesta enfrentou aproximadamente 40 agressores armados, matando 13 e ferindo 8 outros severamente o suficiente para necessitar hospitalização, enquanto sustentava um ferimento significativo de faca em sua mão esquerda. Os agressores restantes fugiram do trem, abandonando tanto suas armas quanto os bens roubados em seu desespero para escapar da resistência inesperada. A eficácia de combate demonstrada por Bicho Chesta durante o ataque ao trem representa um extraordinário estudo de caso em batalha a curta distância contra múltiplos oponentes. Analistas de combate militar dissecaram o incidente para entender como um único indivíduo, mesmo com treinamento de elite, poderia se envolver com sucesso contra números tão esmagadoramente superiores. A análise tática começa com a resposta inicial de Chesta. De acordo com o psicólogo de combate Dr. James Williams, que se especializa no estudo de engajamentos de alto estresse, Chesta demonstrou o que os especialistas chamam de paciência tática, a capacidade de suprimir impulsos de ação imediata em favor de selecionar o momento ideal para se engajar. Esta contenção, esperando até que os agressores estivessem focados na tentativa de agressão sexual ao invés de imediatamente sacar sua arma quando o roubo começou, criou um elemento crítico de surpresa que compensou de alguma forma a desvantagem numérica. O ambiente físico do vagão do trem, embora inicialmente parecendo desvantajoso, na verdade proporcionou certos benefícios táticos. O especialista em combate a curta distância e ex-instrutor das Forças Especiais Michael Jani aponta que os confins estreitos do vagão do trem criaram o que os táticos chamam de efeito de canalização, impedindo que os atacantes cercassem Chesta completamente. Isso forçou os assaltantes a se aproximarem mais sequencialmente do que simultaneamente, negando parcialmente sua vantagem numérica e permitindo que Chesta enfrentasse números menores em proximidade imediata, em vez de todo o grupo simultaneamente. O próprio Kukri provou ser idealmente adequado ao espaço confinado. O especialista em armas de gume James Ketchum observa que a lâmina curva para a frente do Kukri cria um corte de puxar que maximiza o dano com requisitos mínimos de espaço para o impulso do balanço. A distribuição de peso da arma também permite recuperação extremamente rápida entre golpes. Análise de vídeo em alta velocidade de técnicas de Kukri realizadas por equipes de demonstração Gurkha mostra que um praticante experiente pode executar 5 golpes eficazes em menos de 2 segundos, criando um ritmo de engajamento que torna a defesa coordenada extremamente difícil para os oponentes. Declarações de testemunhas compiladas na investigação oficial descrevem Chesta movendo-se com velocidade e precisão extraordinárias, entregando ferimentos incapacitantes com quase cada golpe. Análise forense das lesões sofridas pelos agressores, como documentado em relatórios médicos do Hospital Chitaranja, indica predominância de alvos precisos em centros de mobilidade, especificamente os braços, pernas e principais grupos musculares, em vez de golpes aleatórios. Este padrão sugere que Chesta empregou a técnica tradicional Gurkha de eficiência de combate, focando em reduzir rapidamente o número de oponentes funcionais em vez de garantir letalidade com cada engajamento. O impacto psicológico do contra-ataque de Chesta não pode ser subestimado. O pesquisador de psicologia criminal Dr. Vikram Patel, que entrevistou vários dos agressores capturados, observa que a transformação súbita de uma vítima aparentemente submissa em um combatente devastadoramente eficaz criou o que ele chama de choque de dissonância cognitiva. A resistência inesperada, combinada com a eficácia visível do Kukri contra suas armas, desencadeou uma resposta de pânico em cascata entre os assaltantes, degradando sua coordenação e eficácia de combate. Talvez o mais notável tenha sido o gerenciamento de feridas de Chesta durante o encontro. Relatórios médicos indicam que ele sofreu um ferimento significativo de faca em sua mão esquerda no início do confronto, mas continuou lutando efetivamente. O treinador de médico de combate Sargento William Parker sugere que isso demonstra o princípio de treinamento Gurkha de resposta compartimentalizada à dor, onde os soldados aprendem a isolar a consciência da lesão para evitar a degradação do desempenho. Esta capacidade de manter a eficácia de combate apesar de lesões significativas representa um dos aspectos mais de elite da metodologia de treinamento Gurkha. A combinação de surpresa tática, utilização ambiental, proficiência com armas, golpes direcionados, impacto psicológico e gerenciamento de lesões coletivamente explicam como este confronto extraordinário desafiou a probabilidade convencional de combate. Como concluiu o analista de sistemas de combate Coronel Robert Fraser em sua avaliação, este incidente demonstra que a qualidade do treinamento e a preparação psicológica às vezes podem superar desvantagens numéricas aparentemente insuperáveis em cenários de combate a curta distância.
O rescaldo imediato do incidente do trem trouxe rápida atenção às ações extraordinárias de Bichu Shesta. A Força de Proteção Ferroviária assegurou o local e forneceu tratamento médico inicial tanto para Shesta quanto para os agressores feridos. De acordo com o relatório oficial do incidente apresentado pelo chefe da estação Rajiv Sharma, Shesta forneceu uma declaração detalhada ainda no local, recontando calmamente os eventos com o detalhe observacional preciso característico do treinamento militar. Notícias do incidente se espalharam rapidamente através de canais oficiais e meios de comunicação. O Times of India publicou o primeiro grande relato em 20 de setembro de 2010, inicialmente relatando que um soldado aposentado havia frustrado uma tentativa de roubo. À medida que mais detalhes emergiram, a escala das ações de Shesta capturou a atenção nacional e então internacional. Dentro de uma semana, grandes organizações de notícias, da BBC à CNN, haviam pegado a história, frequentemente com manchetes enfatizando a natureza de Davi contra Golias do confronto. O exército indiano foi rápido em reconhecer a significância das ações de Shesta. Apesar de seu status tecnicamente aposentado no momento do incidente, autoridades militares determinaram que sua conduta refletia as mais altas tradições do serviço Gurkha. Em 13 de janeiro de 2011, em uma cerimônia na sede do 7º Rifles Gurkha, Shesta foi condecorado com a Medalha Sena, uma das mais altas condecorações da Índia por bravura. A citação oficial, como registrada em arquivos militares, especificamente notou não apenas sua eficácia de combate, mas sua disposição de arriscar sua vida para proteger civis, incorporando o lema Gurkha de melhor morrer do que ser um covarde. Em uma decisão sem precedentes que refletiu a natureza extraordinária de suas ações, o governo indiano anunciou uma honra adicional. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Vijay Kumar Singh, autorizou pessoalmente uma recompensa em dinheiro de 50 mil rúpias e uma promoção ao posto de Havildar, incomum para um soldado que tecnicamente havia completado seu serviço. O governo nepalês similarmente reconheceu a bravura de seu compatriota, com o primeiro-ministro Madhav Kumar Nepal hospedando uma recepção em Katmandu onde Shesta foi presenteado com o Uttam Jeevan Raksha Padak, a mais alta condecoração do Nepal por bravura civil. Talvez o reconhecimento mais significativo tenha vindo da própria comunidade Gurkha. A Associação da Brigada Gurkha, representando soldados Gurkha ativos e aposentados em todo o mundo, realizou uma cerimônia especial em sua sede onde o nome de Shesta foi adicionado ao Hall de Honra Gurkha, um registro de serviço excepcional mantido desde 1857. O ex-marechal de campo Sam Manekshaw, que havia comandado unidades Gurkha durante sua distinta carreira, compareceu pessoalmente apesar de sua idade avançada, observando que as ações de Shesta lembraram ao mundo porque os Gurkhas são vistos com tanto respeito e, de fato, apreensão por potenciais adversários. Para os passageiros do Maurya Express, a gratidão assumiu formas mais pessoais. A família da jovem que Shesta havia protegido estabeleceu uma bolsa de estudos em seu nome em sua escola local em Ranchi. Outros passageiros organizaram uma reunião anual no aniversário do incidente, a qual Shesta comparecia quando possível. Como o passageiro Amit Kumar disse ao Hindustan Times, ele não conhecia nenhum de nós, ainda assim arriscou tudo. Como agradecer adequadamente a alguém por tal coisa? Tentamos, mas as palavras sempre parecem insuficientes. O processo de justiça criminal também avançou. Dos 40 agressores originais, 11 foram eventualmente capturados e processados. Registros judiciais do Tribunal Central de Bengala Ocidental mostram que 3 receberam sentenças de prisão perpétua por tentativa de homicídio e roubo armado, enquanto os outros receberam sentenças variando de 10 a 15 anos. O juiz Pradeep Kumar observou em suas observações de sentença que o caso representava um exemplo extraordinário de heroísmo prevalecendo contra a intenção criminosa e que as sentenças foram projetadas em parte para dissuadir atividades de gangues similares em rotas ferroviárias. O incidente do trem alterou fundamentalmente a trajetória da vida e carreira de Bichu Shesta. Tendo originalmente planejado retornar à sua aldeia e estabelecer um pequeno negócio com sua pensão do exército, ele se encontrou em vez disso com oportunidades inesperadas. O exército indiano, reconhecendo o valor das relações públicas e recrutamento de sua história, ofereceu-lhe uma posição como instrutor especial no Centro de Treinamento Gurkha em Sabatu, Himachal Pradesh. Neste papel, que ele aceitou em março de 2011, Shesta contribuiu para o desenvolvimento de currículos de combate a curta distância, baseando-se diretamente em sua experiência prática. O capitão Deepak Gurum, oficial comandante do centro de treinamento, observou em seu relatório anual que a presença de Shesta teve um efeito motivacional incalculável sobre os recrutas e que suas demonstrações práticas de técnicas de Kukri foram incorporadas ao programa de treinamento padrão. Nos 3 anos seguintes, Shesta ajudou a treinar mais de 2.000 novos recrutas Gurkha, transmitindo não apenas habilidades técnicas, mas o quadro de tomada de decisão que havia guiado suas ações no trem. Além dos círculos militares formais,
a história de Shesta gerou interesse renovado na história e tradições Gurkha. A inscrição em programas culturais de artes marciais Gurkha aumentou significativamente em todo o Nepal e norte da Índia, com muitas escolas citando especificamente o exemplo de Shesta em seus materiais promocionais. O turismo para o Museu Memorial Gurkha em Pokhara, Nepal, aumentou 35% no ano seguinte ao incidente, de acordo com o Conselho de Turismo nepalês, com o museu adicionando uma exposição especial apresentando o kukri original e uniforme de Shesta. O interesse da mídia estendeu-se além da cobertura de notícias para explorações mais substanciais da cultura Gurkha. O cineasta documentarista Kesant Setten produziu A Lâmina do Kukri, um exame em longa-metragem do serviço Gurkha contemporâneo apresentando extensas entrevistas com Shesta. O filme recebeu aclamação crítica no Festival Internacional de Cinema de Mumbai e foi subsequentemente adquirido por distribuidores internacionais, trazendo atenção mais ampla à tradição Gurkha. Várias editoras abordaram Shesta pelos direitos de autobiografia, embora com modéstia característica ele tenha recusado a maioria das ofertas, eventualmente cooperando apenas com o historiador militar Tingurum para um capítulo em um trabalho mais amplo sobre o serviço Gurkha moderno. As implicações de segurança do incidente provocaram revisões de políticas dentro do sistema ferroviário indiano. O Ministério das Ferrovias, citando o caso de Shesta entre outros, implementou protocolos de segurança aprimorados em rotas vulneráveis, incluindo aumento de pessoal da Força de Proteção Ferroviária e novos sistemas de comunicação de emergência. Um documento oficial do governo publicado em 2012 referenciou especificamente o incidente do Maurya Express como demonstrando a vulnerabilidade crítica de rotas ferroviárias isoladas e a necessidade de aprimoramentos sistemáticos de segurança. Para analistas militares, o incidente forneceu dados valiosos sobre combate assimétrico a curta distância. A Faculdade Nacional de Defesa da Índia incorporou o caso em seu currículo de estudos táticos, com estudantes obrigados a analisar os fatores que permitiram a um único combatente prevalecer contra chances tão esmagadoras. Estudos de casos similares apareceram em revistas militares internacionalmente, incluindo Parameters e o Journal of Strategic Studies, frequentemente focando nos aspectos psicológicos da resposta de Shesta tanto quanto nas técnicas físicas empregadas. Talvez o legado mais significativo tenha aparecido no próprio Nepal, onde o recrutamento para o serviço Gurkha viu um aumento marcante após a ampla publicidade sobre as ações de Shesta. O Centro de Recrutamento Britânico Gurkha em Pokhara relatou um aumento de 40% nos candidatos qualificados para o ciclo de seleção de 2012, com muitos citando explicitamente Shesta como sua inspiração. Este aumento ajudou a garantir a continuação de uma tradição militar que tem proporcionado oportunidades econômicas e desenvolvimento profissional para gerações de jovens nepaleses. Hoje, Bishu Shesta vive tranquilamente em sua aldeia natal, tendo retornado para lá após completar sua designação instrucional. Ele mantém uma pequena fazenda e ocasionalmente fala em escolas locais sobre a importância da coragem moral e do dever. Apesar da natureza extraordinária de suas ações, aqueles que o conhecem descrevem um homem de profunda humildade que insiste que não fez nada além do que seu treinamento e senso de dever exigiam. Esta modéstia, talvez mais do que qualquer outra qualidade, exemplifica o espírito Gurkha que conquistou a esses guerreiros sua reputação lendária através de 2 séculos de serviço distinto. Seu legado serve como um lembrete de que mesmo em nossa era moderna, as qualidades cultivadas por culturas guerreiras tradicionais, aperfeiçoadas ao longo de séculos e preservadas através de treinamento rigoroso, permanecem relevantes e ocasionalmente vitais. A história de Bishu Shesta, o Gurkha que derrotou 40 assaltantes, não é apenas um relato de um incidente extraordinário, mas uma janela para uma tradição contínua de excelência que conecta valores marciais antigos e os complexos desafios do mundo contemporâneo. Inscreva-se agora, torne-se um membro, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nosso conhecimento e fontes. Obrigado por acompanhar nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui em Guerreiros do Mundo.